As inspeções visuais de barragem são uma forma bem eficiente para identificar anomalias e processos que podem causar a instabilidade das estruturas. Hoje, iremos inspecionar visualmente algumas barragens de rejeitos e demonstrar a melhor maneira de identificar essas anomalias. E então, preparados para uma inspeção de barragens? Vamos lá! A qualidade e efetividade de uma rotina de inspeção depende da expertise do profissional que irá avaliar as condições visuais da estrutura. Dessa forma, é importante que seja feita por profissional qualificado e com experiência neste tipo de atividade. Antes de se iniciar qualquer inspeção de campo, é necessário preparar uma ficha de inspeção adequada, preferencialmente com o desenho em planta da estrutura, para que as anomalias sejam cadastradas da forma mais adequada. O modelo de ficha de inspeção vai depender do tipo de estrutura e das características técnicas de cada barragem, mas é importante que contenha todos os pontos geométricos da barragem. É fundamental que a estrutura possua projetos as-built ou as-is, com seções e plantas atualizadas, assim como ter a correta identificação da instrumentação e seus níveis de controle nos manuais de operação e carta de risco. Recomenda-se que a inspeção possua um adequado registro fotográfico, principalmente dos pontos registrados de anomalia na estrutura. Por definição, a orientação de campo é realizada com o reservatório às costas do auditor, sendo a ombreira esquerda a região que se encontra do lado esquerdo e a ombreira direita a região que se encontra do lado direito. Região a montante é a porção acima do ponto a qual ela se refere e a jusante abaixo. A inspeção geralmente se inicia com a verificação das condições operacionais dos acessos à barragem, verificando se as vias estão bem sinalizadas e se as condições para drenagem são satisfatórias. As barragens precisam ter placas de identificação, com o nome da estrutura e os sentidos de fluxo que são permitidos, bem como a carga máxima de tráfego sobre a crista da barragem. Em campo, há duas formas muito comuns de observar superfícies de ruptura, fazendo um traçado paralelo de percurso ou um traçado em zigue-zague. Percorrer a estrutura em paralelo significa deslocar por toda a extensão da crista, descer por um dos taludes até a berma subjacente e percorrer toda a berma neste nível, dando continuidade à sequência até que sejam verificados todos os taludes e bermas. O caminhamento em zigue-zague permite que ambos os bordos da crista sejam verificados em uma mesma caminhada. Também é possível caminhar em linha reta, desde que seja verificado um bordo no percurso de ida e outro bordo no percurso de volta. A crista geralmente é o primeiro local que inspecionamos, uma vez que a maioria das barragens possuem acesso por ela. A sequência da inspeção não é determinante, ou seja, podemos iniciar a inspeção pela crista, pela área de jusante ou por uma das bermas. O importante é que todas as regiões sejam observadas e avaliadas ao final de uma inspeção de campo. Uma forma usual de verificar esse tipo de anomalia é observar a seção em diferentes ângulos, movendo-se em relação ao ponto posicionado. Para inspecionar a crista, devemos percorrer toda a extensão da estrutura, até que seja garantido que não foram identificadas possíveis superfícies de ruptura, tais como trincas, sinais de movimentação, desalinhamento dos bordos, buracos e afundamentos. A inclinação da crista também deve ser verificada, sendo recomendado o lançamento de água de chuva para o talude de montante. A crista deve possuir cobertura superficial adequada, preferencialmente com lançamento de material granular de cobertura, para que a incidência de água de chuva seja menos agressiva e permitindo uma camada mais resistente à ação do tráfego de veículos. Neste caso, deve-se redobrar a atenção para a verificação de trincas. As tubulações de lançamento de rejeitos devem ser verificadas em relação à estanqueidade e inclinação adequada para uma boa dispersão dos resíduos. Quando as tubulações encontram-se na crista, qualquer vazamento pode aumentar a percolação de água no maciço. Ao percorrer a crista, deve-se checar a borda livre do reservatório. O freeboard é a diferença de altura entre a crista da barragem e a soleira do vertedouro, sendo um valor definido nos estudos hidrológicos e hidráulicos.
Geralmente, esse controle é feito através da instalação de réguas no interior do reservatório ou pela demarcação dos níveis nas geomembranas de revestimento. A ocupação do reservatório deve ser homogênea, garantindo que haja um comprimento de praia adequado para a manutenção da estabilidade. O ideal é que os rejeitos finos se acomodem ao fundo do reservatório e os granulares mais próximo ao talude de montante. Esse tipo de ocupação facilita o sistema de recirculação de água e reduz a percolação de água pelo maciço. Periodicamente, deve ser realizado o levantamento topobatimétrico do reservatório, com o objetivo de verificar a inclinação e conformação do depósito de sedimentos. Os reservatórios que armazenam resíduos contaminantes devem ser revestidos por geomembranas. A estanqueidade das geomembranas deve ser mantida para que não haja contaminação do solo nas ombreiras e fundação. O poliestireno é um material que pode apresentar enrugamento quando submetido a altas temperaturas. Esse enrugamento é natural e não prejudica a performance da geomembrana, caso o material esteja bem linear no reservatório. Deve ser verificada a vida útil da geomembrana, realizando testes para verificar as reações com os contaminantes presentes no reservatório. As geomembranas devem estar devidamente ancoradas, sem rasgos e em torno de todo o reservatório. As emendas devem ser verificadas em relação à junção entre os painéis. No caso de serem necessários reparos em alguns rasgos na geomembrana, esses devem ser totalmente estanques. A ancoragem superior das geomembranas requer que parte desse material seja envelopado no maciço, garantindo que não haja movimentação no enchimento do reservatório. Recomenda-se o recobrimento do topo com geogrelha para reduzir os riscos de rasgos e furos. Os taludes geralmente são inspecionados pelo topo ou pela base. Para taludes de grandes extensões, é importante que seja feito caminhamento em zigue-zague nas porções inclinadas, observando as estruturas em várias direções, uma vez que a visualização de anomalias em áreas sem referencial pode ser enganosa. Para os taludes de jusante, deve-se observar se a proteção superficial é homogênea e densa, minimizando a incidência de água de chuva. Caso haja falhas, os pontos devem ser recobertos e devidamente tratados. Não é recomendado que haja árvores e arbustos de grandes dimensões nos taludes, uma vez que estas contribuem para deslizamentos de massa. A coloração da vegetação também auxilia na detecção de anomalias, onde porções com cores mais vivas podem indicar a região mais saturada. Nesse caso, deve-se investigar se há água percolando pelo maciço e se a mesma encontra-se limpa ou com presença de sedimentos. Água com sedimentos é um indício de que o material do maciço está sendo lavado e, a longo prazo, impacta na estabilidade do talude. As regiões saturadas devem ser cadastradas e verificadas juntamente com as leituras da instrumentação. As infiltrações que se desenvolvem pelos taludes são indícios de formação de pipe, que é uma erosão regressiva que acomete a estabilidade da estrutura em grandes proporções. Nas bermas, a diferença maior é em relação às canaletas de drenagem, que geralmente são posicionadas no contato da berma com o talude. Devem ser verificadas em relação à integridade estrutural e se possuem escoamento adequado para os bordos externos do maciço. Deve-se percorrer toda a estrutura das bermas, verificando principalmente a estabilidade dos taludes em relação a trincas, escorregamentos e processos de instabilidade. As canaletas devem estar sempre limpas e sem material assoreando e reduzindo o fluxo de água. Algumas estruturas possuem canais em pedra argamassada, que devem estar devidamente assentadas e verificadas em relação aos deslocamentos de blocos. A declividade das bermas deve ser um ponto inspecionado com bastante cuidado, pois no período chuvoso, caso estejam irregulares, contribuem para a saturação do maciço. As trincas e fissuras devem ser cadastradas em relação à extensão, abertura e profundidade. Desta forma, observa-se na próxima inspeção a progressão ou regressão desta anomalia. As caixas de drenagem em canaletas devem estar limpas, sem danos estruturais e permitindo o correto escoamento de água pluvial. Devem estar limpas e desassoreadas, sem materiais de obstrução e acúmulo excessivo de água que possa saturar o maciço.
Os formigueiros podem aumentar a percolação de água, uma vez que são criados caminhos que danificam a proteção superficial das estruturas. Além disso, criam túneis subterrâneos que facilitam a infiltração de água de chuva. Geralmente, são combatidas com a aplicação local de veneno e esse combate deve ser monitorado e acompanhado nas inspeções posteriores. Os cupinzeiros também podem ser frequentes nas estruturas e devem ser removidos. Acompanhar a progressão dos mesmos nos dá uma ideia da profundidade do túnel aberto na estrutura, uma vez que a profundidade subterrânea representa cerca de 2 a 3 vezes a altura do aglomerado. Os instrumentos devem estar devidamente protegidos contra intempéries e entrada de pequenos animais. É fundamental que os piezômetros e medidores de nível d'água estejam tamponados. A coleta de dados é similar, feita através do pio, mas o tratamento desses valores é diferenciado. A medição dos medidores de nível d'água e piezômetros é feita através da inserção de pio na tubulação. Ao ouvir o aviso sonoro, significa que temos nível d'água e a medida encontrada na régua é anotada. No caso de instrumentação seca, atinge-se a profundidade do instrumento. Ambos são instrumentos hidráulicos, mas que indicam parâmetros diferentes. Medidores de nível d'água medem o nível de água interna no maciço e piezômetros apura a pressão em determinado ponto da estrutura. Para estes instrumentos, deve-se programar testes de vida periódicos. Durante o percurso, é importante parar e observar a estrutura em todas as direções. A inspeção deve considerar a observação de erosões, surgências, escorregamentos e sinais de movimento. Deve-se haver muita atenção para inspecionar áreas onde o maciço está em contato com as ombreiras, pois é uma região onde pode ocorrer problemas de infiltração e runoff. A drenagem interna é finalizada nos drenos de pé e deve ser avaliada em relação à percolação de água. Já os medidores de vazão são geralmente encontrados na área de jusante, no fluxo proveniente do sistema de drenagem interna. Nessas áreas, é possível verificar se há acarreamento de sólidos pelos filtros e tapetes. É importante que os medidores de vazão sejam desvinculados das coletas de água pluvial. A medição é feita através da leitura da lâmina d'água que passa através dos medidores de vazão. A área de jusante deve estar limpa, sem ocupações e com bons acessos para a verificação dos taludes de jusante, drenagem interna e medidores de vazão. As áreas de jusante devem estar limpas, possibilitando uma visão geral do maciço. Os bueiros devem ser verificados em relação à integridade estrutural e carreamento de materiais. É importante que as drenagens do maciço sejam devidamente separadas na área de jusante, para que drenagem pluvial, água de minas e surgências e drenagem interna sejam contabilizadas individualmente. Os canais vertedouros precisam ser verificados em relação à sua integridade estrutural, sendo necessário verificar a ocorrência de trincas, fissuras e ferragens expostas. Se secos, é possível também verificar se há uma boa acomodação na bacia de dissipação. As bacias de dissipação devem regularizar o fluxo proveniente do vertedouro, de forma suave e sem turbulências. As barragens não são locais adequados para pasto de animais, devendo ser protegidas com cercas no seu entorno. Os vertedouros são estruturas de controle de cheias e podem ser de vários tipos. Para os canais, são geralmente em concreto ou pedra argamassada e construído nas ombreiras. Durante a inspeção, deve-se verificar se há ferragens expostas, se o concreto é regularizado, se não há trincas, fissuras, além de obstruções na passagem de fluxo. Para vertedouros do tipo tulipa, deve-se atentar para as surgências na área do desemboque, bem como a integridade da tubulação. Os pontos de encontro visam atender às rotas de fuga estabelecidas no plano de ação emergencial. É importante que as estruturas tenham placas de aviso restringindo o acesso de pessoas e uso das barragens. Os taludes de montante também devem ser inspecionados, verificando trincas, abatimentos e caminhos de percolação de água. Quando os taludes de montante estiverem com baixo nível de ocupação,
é necessário que apresentem bom cobrimento superficial para minimizar processos erosivos e perdas de massa. A região das ombreiras, principalmente no contato barragem-ombreira ou reservatório-ombreira, devem ser inspecionadas para verificar a interligação das estruturas. Os taludes das ombreiras também devem ser inspecionados em relação à presença de trincas, erosões e escorregamentos. Estruturas com sistemas de captação de água devem ter tubulações e balsas inspecionadas em relação à sua operacionalidade. No caso das estruturas de acesso ao reservatório e aos sistemas de captação, deve-se ter o cuidado de que os mesmos não provoquem danos nas estruturas de impermeabilização. Também devem ser verificadas em relação à estabilidade das estruturas metálicas e capacidade de bombeamento. Os bolsões que se formam no interior do reservatório revestido devem ser acompanhados. As ombreiras devem ser mantidas em bom estado de conservação para que erosões e deslizamentos não afetem a capacidade volumétrica do reservatório. Os dados coletados em campo são inseridos na ficha de inspeção para tratamento nos relatórios de inspeção. Por se tratar de uma avaliação qualitativa, é importante que haja uma regularidade na equipe de inspeções, com o objetivo de manter os mesmos padrões de análise. Apesar de ser qualitativa, podem ser criados indicadores numéricos e de faixas, para que, a longo prazo, seja possível avaliar comparativamente a evolução da segurança ou instabilidade das estruturas, principalmente em relação ao estado de conservação. É importante que a equipe de segurança de barragens receba treinamentos específicos, para que as avaliações sejam sempre rigorosas e tecnicamente bem realizadas. Para as barragens de mineração, segundo a portaria DNPM 70.389 da Agência Nacional de Mineração, publicada em 2017, as inspeções de segurança podem ser de dois tipos, regulares e especiais. As inspeções regulares devem ser realizadas no mínimo quinzenalmente e geram as fichas de inspeção regular, com o quadro do estado de conservação referente à categoria de risco da estrutura. O relatório de inspeção de segurança regular compila as informações coletadas e irá balizar as análises técnicas sobre a estabilidade da estrutura, devendo ser elaborados semestralmente e com a apresentação da declaração da condição de estabilidade. Já as inspeções especiais são realizadas por equipe multidisciplinar e geram as fichas de inspeção especial, que registram e identificam anomalias com pontuação 10 em qualquer coluna do quadro de classificação quanto à categoria de risco, referente ao estado de conservação. O relatório conclusivo de inspeção especial compila as informações coletadas em campo referente às anomalias detectadas com pontuação 10, no quadro do estado de conservação, e deve ser elaborado após a extinção ou controle das anomalias. Os extratos das inspeções regulares e inspeções especiais devem ser protocolados no Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração. Para os extratos regulares, a periodicidade é quinzenal. Todas as fichas devem ser anexadas ao volume 3 do Plano de Segurança de Barragens. E assim o Instituto Brasil finaliza mais uma inspeção de barragens. Obrigada pela companhia e até a próxima.